Algum tempo atrás, eu comecei a fazer um projeto fitness para mim, porque afinal de contas eu também quero estar muito bem apresentável, quero aumentar a minha massa muscular e diminuir o máximo de gordura que eu conseguir, como muitos de vocês que me acompanham aqui também querem ter esses resultados. Afinal, quem é que não quer ficar mais bonito esteticamente, né? Então eu decidi compartilhar com vocês hoje como funciona um processo de definição muscular na prática, tá? Eu vou usar o meu exemplo, vou trazer os meus dados, qual é a minha linha de raciocínio para montar um projeto para mim. Como que vocês vão estruturar um plano desse, principalmente à prova de frustrações, porque o que é a frustração? Nada mais é que uma expectativa que a gente cria e não consegue alcançar. Porque ou você teve uma expectativa muito alta, ou você teve uma decepção porque você imaginou que era mais fácil, depois no final é mais difícil. Então eu vou mostrar todo o caminho das pedras, o que eu faço comigo, o que eu faço com os meus alunos e as minhas alunas de consultoria. Inclusive, esses são os resultados que eu entrego para os meus alunos, tá? São todos resultados reais de gente normal, que tem que trabalhar, que não vive para o fitness. E se você quiser fazer parte da minha consultoria, o link está aqui na descrição. A primeira coisa que a gente precisa entender é o momento que a gente está vivendo, se é condizente com a nossa meta. Então lembra, eu estou usando eu de exemplo nesse vídeo. Ultimamente a minha vida tem ficado muito corrida, eu tenho trabalhado muito, coisa aí de 14 a 16 horas por dia. Ainda estou começando a voltar a gravar os vídeos, então você pensa, a minha vida está uma loucura. Se eu quiser montar, por exemplo, um protocolo de treinamento de 6 vezes na semana, para mim fica completamente inviável, porque eu não estou nessa fase da vida que me permite fazer isso. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente quando vai começar um projeto fitness é, vamos entender que fase da vida que a gente está? A gente está numa fase que a gente está dando todo o gás no trabalho, por exemplo. A gente está numa fase de criação de filhos, que é o meu caso hoje, eu estou cuidando da minha filha. E então a minha vida está uma loucura. Não é sempre que eu consigo manter as mesmas constâncias. O meu treino, ele não pode ser um treino muito amarrado, porque se ele for um treino muito amarrado, para minha rotina ficar ruim. Eu preciso ter uma flexibilidade de dias aí. Então eu não estou naquela fase que eu vou entregar 100% de mim para um projeto fitness. Eu já passei dessa idade, eu já não tenho mais essa disponibilidade que eu tinha antes. Porque assim como você, provavelmente, que está assistindo esse vídeo, eu também sou uma pessoa real, que tem os trabalhos, que tem os afazeres e que eu não posso simplesmente viver para treinar. Então esse é o primeiro ponto. Você precisa entender em que momento de vida você está e com base nisso você cria um programa de treinamento ou um programa de dieta para que você consiga cumprir. Porque no final das contas, o que vai te trazer o resultado que você tanto quer? É a constância dentro do treinamento. Para que você tenha essa constância no treinamento, você precisa, primeiro, deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Todo mundo sabe que é só assim que você vai ter constância no treinamento. E depois, o que você tem que fazer além de deixar o like e se inscrever no canal? Você precisa ter um treino que se adeque à sua rotina e não ao contrário. Você não tem que adequar a sua rotina para conseguir fazer um treino. Hoje em dia, a ciência já avançou muito. Então, a gente tem 1 milhão de formas de chegar no mesmo objetivo no melhor tempo possível. E é isso que a gente vai falar também a respeito de tempo de resultado, só que a gente vai falar mais pra frente no vídeo. Então a primeira coisa, entenda qual é o seu momento de vida hoje. Entendendo como é o seu momento de vida, você precisa entender a sua rotina. Então hoje a minha rotina, eu tenho uma janela de tempo, só que é uma janela de tempo curta. Eu tenho no máximo 1h30 para treinar, entre chegar na academia, trocar de roupa, treinar, fazer o cardio e ir embora. Como que eu planejei o meu treino atualmente? Eu preciso ter um dia durante a semana que eu não treino, tá? Porque hoje, do jeito que está a minha vida hoje, eu preciso de um dia na semana para resolver burocracias, para correr atrás das coisas, pra resolver as coisas da vida de adulto que todo mundo tem. Esse dia eu tô deixando na quarta-feira no meu caso. Então, a minha divisão de treino para minha rotina é treinar 4 vezes na semana. Eu não consigo treinar mais do que isso. Se eu fizer mais do que isso, se eu treinar mais do que 4 vezes na semana, para mim já fica ruim logisticamente durante a semana falando. Então, hoje a minha divisão de treino, ela tem que respeitar dentro dos 7 dias, 4 dias na semana. Porque qualquer coisa que saia disso eu não vou conseguir cumprir. Já vai ser bem ousada essa meta, tá, de treinar 4 vezes na semana, mas é o que eu tô fazendo. E esse é um erro que muitos de vocês acabam cometendo. Quando tem lá na minha anamnese da minha consultoria, que a galera pergunta assim, e eu pergunto muito pro pessoal, quantas vezes na semana você vai treinar? Ela fala assim, eu posso treinar 3, mas pode montar um treino para 4 dias. Já está errado. Se você não consegue cumprir
os 4 dias, então você precisa montar um treino para 3 dias. E aí a gente já entra num outro ponto muito importante. Você precisa alinhar as suas expectativas. Porque o que é esse alinhamento de expectativas? Lembra? Se você só treina 3 vezes na semana, você tem que estar ciente que talvez se você treinasse 5, você teria um resultado mais rápido. Só que hoje você não pode. Você é uma pessoa normal, comum, que trabalha, que tem filho, que tem os afazeres da casa, igual eu. Então alinhe suas expectativas. Você vai ter um resultado. Talvez um pouco mais lento se você pudesse treinar as 5 vezes na semana. Mas você ainda vai ter um resultado. Então tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Nada vai ser mais poderoso num processo de emagrecimento, num processo de definição muscular, do que a constância. Então não adianta você falar assim, mas se 5 vezes na semana é mais rápido e eu só posso treinar 3, então não vou treinar, porque vai demorar muito. Quem treina 3 vai ter mais resultado, assim, infinitamente mais resultado do que quem treina 0. E de novo, 3 vezes na semana é uma boa quantidade de tempo que você. Uma boa quantidade de dias que você pode treinar e tem um resultado muito satisfatório. A única coisa que você precisa ter em mente é que você não vive em prol do seu corpo e isso precisa estar muito bem alinhado. Você tendo isso na cabeça, o processo fica muito mais fácil, porque você não vai se decepcionar. A decepção é quando a gente bota uma expectativa muito alta. Lembra, já falei disso. Em cima de alguma coisa. Então você fala, tô treinando 3 vezes na semana, mas se eu manter assim o ano inteiro, eu vou conseguir ter um resultado legal. Entendido essa primeira parte, agora vamos para a parte mais técnica. O que eu fiz? Eu tirei algumas fotos e fiz alguns testes funcionais em mim, igual eu faço nos meus alunos da consultoria também. Entendi como que está o meu perfil postural hoje, se eu tenho algum desvio, alguma coisa que possa me impossibilitar de fazer algum exercício. E fiz alguns testes funcionais para ver se, em termos de função, se o meu corpo ele está funcionando da forma como ele deveria fazer. Se eu não tenho nenhuma dor oculta aí que possa vir me trazer algum problema. E o que eu descobri no meu caso? Eu descobri que eu tenho uma limitação em rotação de quadril. Eu não posso fazer exercícios que tenham uma rotação muito severa de quadril, como por exemplo, trazendo para a realidade de uma academia, fazer uma cadeira abdutora, sabe aquela cadeira de abrir? Esse é um exercício que possivelmente vai me causar dor. Assim, na verdade ele me causa dor porque eu já fiz o teste, né? Então, esse é um exercício que eu provavelmente não vou fazer. Posso até ser que eu faça, mas eu vou precisar fazer algumas adaptações nele para eu fazer e não sentir dor. Então, no momento, pelo menos para esses primeiros 2 meses aí, eu posso manter outros exercícios no lugar. E exercícios que façam a rotação interna também podem acabar me prejudicando, né? Então eu tenho que tomar esse cuidado, porque o meu quadril esquerdo ele tem uma limitação ali e eu preciso fazer um trabalho de mobilidade em cima dele, para melhorar a mobilidade do meu quadril, para tirar essa restrição de movimento que eu tenho e eu não sentir dor na hora de realizar movimento. Faça mobilidade quando se tem restrição de movimento. E como o meu objetivo principal é melhorar a minha composição corporal, ou seja, eu quero diminuir o meu percentual de gordura. Hoje eu estou num quadro de falso magro. O que é um falso magro? Eu sou magro. Se você olhar para mim e falar assim, é um cara magro. Só que eu tenho uma barriguinha. Então, o que eu preciso fazer para tirar essa barriguinha e manter o máximo de massa muscular para o meu corpo? Eu preciso fazer uma coisa chamada de treinamento concorrente, que hoje, para composição corporal, literatura científica é o que as evidências científicas trazem com maior efetividade do treino. E o que é isso? É a gente fazer uma concorrência de estímulo na mesma sessão de treino. Como, por exemplo, a gente faz um estímulo de força, ou seja, musculação voltada para hipertrofia, e depois, logo em seguida, a gente faz um estímulo aeróbico, ou seja, é um estímulo que concorre, porque ambos os estímulos eles são antagônicos, ou seja, eles vão na contramão um do outro. Então, quando você faz dessa forma, você está colocando estímulos concorrentes, por isso que tem esse nome de treinamento concorrente. E as evidências científicas hoje mostram que essa é a melhor forma de você conseguir melhorar a sua composição corporal. Lembrando que, talvez na balança, isso não dê resultados expressivos. Então, lembra das expectativas que eu falei lá atrás? Você tem que ter isso em mente também. A balança dificilmente vai mudar alguma coisa. Então, é claro que isso precisa ser muito bem calculado, porque eu também não posso colocar muito cardio dentro de uma rotina de treino, senão realmente eu vou acabar perdendo um pouco de massa muscular ao longo desse processo, mas eu também não posso não deixar o cardio de lado, porque isso vai fazer com que eu ganhe mais massa muscular, mas pode aumentar o meu ganho de gordura junto. É lógico, para quem vai fazer as coisas de forma 100% natural, que é o meu caso, isso pode acabar acontecendo, só que o cardio ele vai me ajudar nessa fase
nessa periodização minha, a ganhar o mínimo de gordura possível ou não ganhar gordura, dependendo da forma com que eu fizer. Outra coisa que eu vou fazer durante esse processo é alinhar a alimentação. Eu, no caso, tenho uma dieta, eu tenho uma nutricionista que já fez a dieta para mim. Só que para quem não tem nutricionista, por exemplo, o que vocês têm que ter em mente? Primeira coisa, comer carboidratos simples. O que seriam esses carboidratos simples? A gente está falando de gorduras, de açúcar simples, de chocolate, dessas coisinhas, de doce, por exemplo. Eles mexem na sua sensibilidade à insulina. Então, mexer na sensibilidade à insulina pode ser um problema, porque isso pode acabar acumulando mais gordura do que você pensa. Porque eu sei que muita gente fala sobre o déficit calórico, que contanto que você tem um déficit calórico, você vai emagrecer, se você não tiver, você vai engordar. Só que, qual é o ponto? A qualidade do emagrecimento. Existe uma discussão muito idiota na nossa área que, o que é melhor para emagrecer? É comer ou é exercício? Ou, não adianta nada você fazer exercício se você não estiver fazendo dieta. Cara, isso é uma discussão muito da idiota, e quem pensa dessa forma eu sinto muito, mas está muito equivocado. Eu não vou falar que a pessoa é burra, mas a pessoa está muito equivocada. O melhor dos mundos é unir as duas coisas. Cada um faz uma função diferente no processo de emagrecimento e no ganho de massa muscular, na manutenção de massa muscular, de gordura. E partindo desse pressuposto de que as coisas estão bem alinhadas, o que eu vou começar a fazer agora nos meus treinos? Eu vou começar a acompanhar semanalmente os meus resultados. Porque o que eu preciso fazer para ter resultado dentro da musculação? Isso é uma coisa que eu bato muito com os meus alunos. Precisa ter uma progressão de carga inteligente. Beleza, Jean, você está falando então que eu preciso aumentar o peso que eu estou colocando na barra lá? O peso da anilha na hora de fazer uma elevação de quadril, alguma coisa assim? Também, mas lembra, a progressão de carga inteligente, ela é o quê? Ela é aumentar a tensão mecânica, o estresse mecânico para o determinado músculo que você quer. Então, existem muitas formas de fazer isso, e eu vou explicar algumas delas. Então, a gente pode fazer, por exemplo, uma progressão de exercício. Então, a gente começa, eu vou dar um exemplo do agachamento, que é o mais básico, tá? Então vamos pegar desde o começo, uma pessoa assim, completamente sedentária que não consegue fazer nada. Ela vai começar sentando e levantando da cadeira. Depois ela vai colocar um pezinho. Depois a gente vai tirar a cadeira, ou seja, a gente está fazendo uma progressão nos exercícios e no peso também, tá? Mas agora trazendo para uma prática, por exemplo, da minha prática, tá? No meu caso, eu coloquei agachamento uma vez na semana só. Eu vou fazer 2 treinos de perna. A minha divisão de treinamento vai ser um treino de full upper e full low, né? Então a gente vai fazer pernas num dia e superiores completo no outro. E sempre que a gente for fazer isso, a gente vai ter que fazer uma progressão de carga nos exercícios. Então, pode ser em repetições para o mesmo peso ou aumentar o peso propriamente dito para a mesma repetição. Então vamos para um exemplo prático. A remada, um exercício para as costas. Vamos supor que hoje eu faça 10 repetições com 70 quilos. Para a próxima sessão de treino, eu preciso fazer 10 repetições com 72 quilos, ou seja, tem que ser uma progressão semanal. Toda semana eu preciso aumentar esse peso. Beleza, chegou no momento que agora eu não consigo mais aumentar o peso, está muito pesado. Então qual que é o meu próximo objetivo? Se antes agora eu cheguei no 76 e estagnei no 76, não consigo mais aumentar o peso, o que eu vou fazer agora? Com esses 76 quilos que eu fazia 10, agora a ideia é fazer o quê? 11. Então eu vou tentar todo o treino fazer 11 repetições, em vez de 10 antes. Isso é uma progressão de carga inteligente, lembrando que eu só estou dando um exemplo aqui, tá? Isso é uma progressão de carga inteligente e segura. E é assim que você sabe se o seu treino está sendo eficiente ou não. Porque é muito fácil, quando, por exemplo, no meu caso que sou treinador, uma pessoa que não tem resultado vai falar para mim: mas o que está dando errado? É a minha dieta que está desalinhada? É o meu treino? Eu já estou te explicando quem que você tem que cobrar quando você realmente faz. Tem essa também, tá? Será que você está fazendo tudo certinho para ter resultado? Presta atenção. Que eu vou saber se o que está dando certo para mim é o meu treino ou se é a minha dieta. Se eu estou ganhando mais força conforme vai passando os treinos, se eu estou conseguindo progredir, o meu treino está bom. Então aí eu tenho que ver como que está a minha dieta, se ela está acompanhando o meu treino. Isso que é muito importante. A dieta precisa acompanhar o treino e não o contrário. Não o treino acompanhar a dieta. Tenha sempre isso em mente. Beleza? E é isso que eu vou fazer ao longo dessas semanas. Pelo menos desses 2 primeiros meses, das primeiras 8 semanas, eu vou progredir cargas, tá? Tentar progredir carga em todos os exercícios. Lembrando que os meus treinos não podem ultrapassar, contando com o cardio, 1h30, que é o tempo que eu tenho. Então,
De segunda e terça, eu vou, na segunda, fazer um treino de pernas completo. Na terça-feira, eu vou fazer um treino de braço completo. Descanso na quarta. E na quinta, eu repito os 2 treinos. E eu vou ficar fazendo isso por 8 semanas. Para quem já é mais avançado, o pessoal tem muito preconceito com o que a gente chama de treino full body, para quem já é mais avançado. E eu vou te falar uma coisa. Isso é outro equívoco também. Se você treina do jeito certo, tá? Sem treinar fofo, o treino full body ele é muito exaustivo e dá para fazer de forma intensa com que você progrida a carga. Você só tem que fazer os ajustes certos e ir monitorando semana a semana, se você está tendo bons resultados ou não. Eu tenho preferência por fazer tudo um dia de perna e tudo um dia de braço, uma preferência minha. E é isso que eu vou fazer para chegar nos meus resultados. Eu quero tentar chegar até 12% de gordura corporal em mais ou menos aí uns 8 meses. Então, para esses primeiros 2 meses, é isso que eu vou fazer, tá? E de treinamento de cardio, a princípio eu vou começar na esteira. Mas eu quero tentar progredir para uma corrida de rua mais para frente, claro. Tudo monitorado, porque uma coisa que o pessoal faz muito errado também é não progredir no treino de cardio, tá? E progredir no treino de cardio também é importante. Há muito tempo atrás, agora essa realidade já está mudando, mas a galera estava muito acostumada a fazer aquela caminhadinha da vovó e achar que aquilo já era um cardio. Não é. Então, eu vou começar a fazer o quê? Progressão de treino de cardio também. Vou correr na rua. Eu primeiro vou começar correndo na esteira da academia. Se os meus horários melhorarem, eu vou tentar correr na rua. Vou tentar fazer algumas atividades nesse sentido. E mais para frente, eu pretendo colocar um treinamento funcional para eu fazer também. Porque, às vezes, ficar correndo pode ser que eu não curta. E o meu cardio precisa ser algo legal, seja algo que eu goste de fazer. Então, eu estou disposto a tentar mais coisas. E o treinamento funcional, o treinamento HIIT, também ajudam nesse sentido, tá? Inclusive, a gente consegue hoje em dia, com o avanço da ciência, montar um treinamento funcional que também estimula a hipertrofia, além de tudo isso. Então, vale a pena a gente começar a pensar em estratégias nesse sentido. Não precisa ser daquele jeitão clássico que era antigamente. Repito, a ciência avançou, mostrou que existem outras formas de chegar no mesmo resultado, com menos sofrimento e mais eficiência. Então a gente precisa sempre buscar profissionais atualizados e entender como eles podem nos ajudar a ter uma aderência maior no treinamento. Lembra, eu preciso de um treinamento que me deixe de forma constante. Eu vou fazer isso por 1 ano. Então, se eu fizer um negócio que eu odeio dentro desse 1 ano, eu não vou chegar no meu resultado. Eu preciso ter isso em mente. E aí cai agora num assunto que muita gente não entende, às vezes, que é um treinamento para 30 mais. Dia 31 desse mês de agosto, eu vou estar fazendo 31 anos. E eu não consigo manter uma estratégia que eu mantinha com 22 anos. Não estando casado, não tendo filho, não tendo que trabalhar 14 horas por dia. São realidades completamente diferentes. E quando a gente fala que eu, no caso, tenho uma especialidade em montar rotinas de treino para quem tem 30 a mais, não é a questão fisiológica, porque já tem estudos atuais hoje mostrando que o metabolismo ele não muda conforme a idade, mas nós mudamos conforme a idade. Então, os nossos hábitos, a nossa forma de viver, as nossas prioridades, elas vão mudando ao longo do tempo. E isso vai moldando os nossos hábitos, vai moldando a nossa rotina e vai moldando o jeito que a gente faz as coisas. É claro que existe uma diferença hormonal quando a gente vai aumentando a idade, mas não é isso que vai fazer o seu metabolismo parar. A vida do 30 a mais ela é muito diferente, ela é muito mais corrida, ela é muito mais complicada do que a vida de uma pessoa que tem 20 e tantos. Está começando ali a vida adulta. Entendeu? Então, quando eu falo que o treino do 30 a mais ele é diferente de um treino de quem tem menos de 30, é nessa perspectiva. Fisiologicamente, a gente vai tentar manter as mesmas estratégias de treino. Só que, por exemplo, uma pessoa que nem eu já não consigo fazer um treino clássico. Por exemplo, um ABC 3 vezes na semana. É impossível para mim, não tem como. Para mim é completamente fora de mão. Então eu tenho que usar de novas estratégias para atender um treinamento que caiba na minha rotina. Entende o que eu estou falando? Então quando a gente fala que um treinamento para 30 a mais é diferente, é disso que eu estou falando. É você pegar o que a ciência tem de melhor e adaptar. Lembra, o treino precisa ser adaptado para a sua rotina e não você se adaptar ao seu treino. Põe isso na cabeça. Põe isso na cabeça, senão você não vai ter resultado. E é isso que eu vou fazer comigo para eu ter resultado. Entende?
É lógico, eu vou tentar trazer mais para o canal um pouco da minha rotina de treinamento para ver se vocês se identificam, para ver se vocês vão gostar também. Deixa um comentário aqui falando se vocês vão gostar ou não. E se der certo, aí eu coloco para a gente fazer algo nesse sentido, tá? E para vocês entenderem como que funciona uma rotina aí, um treinamento adequado à rotina. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha ficado até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo.